Hoje iremos apresentar sobre as doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, com foco na bactéria Clostridium botulinum, causadora do botulismo. Mas você sabe como essas doenças são originadas? As DTAs são originadas a partir do consumo de alimentos ou água contaminados por bactérias, fungos, parasitas, toxinas, produtos químicos e metais pesados, podendo ser notório na forma de infecções, intoxicações e toxinfecções alimentares. Clostridium botulinum é uma bactéria anaeróbica obrigatória gram-positiva em forma de bastonete e formadora de endosporos. O termo botulismo é utilizado para designar a intoxicação provocada pelo Clostridium botulinum. Atualmente, 3 formas do botulismo são conhecidas: o botulismo clássico, correspondente à intoxicação causada pela ingestão de alimentos contendo neurotoxinas; o botulismo de lesões, que é uma doença infecciosa causada pela proliferação e consequente liberação de toxinas em lesões infecciosas com o C-botulino; e o botulismo infantil, que é também uma doença infecciosa causada pela ingestão de esporos de Clostridium botulinum e subsequente germinação, multiplicação e foxigênese no intestino de crianças com menos de 1 ano de idade. O botulismo de origem alimentar tem período de incubação que geralmente varia de 12 a 36 horas, dependendo da quantidade de toxina ingerida. A doença inicia-se às vezes com problemas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreias, mas estes efeitos não são causados pela neurotoxina, já que ainda existem nos casos de botulismo de lesões e de botulismo infantil. Às vezes, a diarreia acontece nos primeiros estágios da doença e em seguida é substituída pela constipação intestinal. O início da ação da neurotoxina botulínica, ela provoca fadiga e fraqueza muscular. E estes sintomas são acompanhados por problemas de visão, tais como queda das pálpebras, respostas alteradas da pupila à luz e visão dupla, secura na boca, dificuldade de deglutição e de controle da língua são sintomas característicos. A musculatura que controla a respiração é progressivamente paralisada, podendo provocar a morte em 3 a 5 dias por parada respiratória. O tratamento dos indivíduos afetados envolve a soroterapia, na qual se neutraliza a toxina com o antissoro e a remoção da toxina do estômago ou intestino através de lavagens ou da ingestão de substâncias eméticas ou catárticas. Paralelamente, é necessário o restabelecimento da função respiratória. A soroterapia é bastante eficiente nos primeiros estágios da doença. Esta enfermidade pode ser adquirida principalmente a partir de conservas e embutidos caseiros que não foram devidamente submetidos a tratamento térmico adequado ou foram armazenados em condições propícias para a germinação dos esporos do Clostridium botulinum. No entanto, o patógeno não deve ser associado exclusivamente à ingestão de alimentos preparados em casa. Ele está frequentemente associado a surtos em alimentos manipulados em restaurantes, bem como ao consumo de tubérculos, enlatados, embutidos, produtos fermentados e vegetais. Cada um dos 7 sorotipos desta bactéria, A, B, C, D, E, F e G, produzem uma forma única de neurotoxina botulínica. Essas toxinas são proteínas extremamente potentes, conhecidas como neurotoxinas botulínicas. Os tipos A, B e E são comumente envolvidos no botulismo humano e encontrado em organismos terrestres, ambientes marinhos e de água doce. As toxinas do botulismo são classificadas de acordo com o tamanho da molécula, sendo assim classificadas na formas de S, as pequenas, M, as médias, L, grande, LL, extra grande. A toxina M é a mais comum nos alimentos e composta por um componente tóxico, um conglomerado de formas S, além de um componente atóxico.
Nos alimentos também é possível encontrar a toxina L, semelhante à toxina M. Essas duas toxinas são chamadas de toxinas progenitoras e a forma S é chamada de toxina derivativa. Quando em meio alcalino, as progenitoras desassociam-se na forma de S e nas formas atóxicas. Todas as tóxicas botulínicas apresentam ação neurotóxica, exceto a C2, bloqueando a liberação do neurotransmissor nas junções neuromusculares. Após ser absorvida, a toxina é transportada através da corrente sanguínea até as terminações nervosas, sem atingir o sistema nervoso central. As toxinas agem nas junções neuromusculares, conectando-se à membrana nervosa, inibindo a liberação de acetilcolina e causando paralisia motora sem interferir na função sensorial ou no nível de consciência. Os nervos periféricos são os mais afetados. O quadro clínico se caracteriza por uma paralisia flácida simétrica e descendente, que afeta os pares cranianos e os nervos autonômicos. Inicia-se nos nervos cranianos, que estão sempre envolvidos, e progride para os músculos respiratórios, membros superiores e, por fim, os membros inferiores, resultando em uma falência respiratória e eventual morte. A toxina gerada pela bactéria responsável pelo botulismo pode resultar em envenenamento severo em poucas horas, mesmo quando ingerida em quantidades ínfimas. Os sintomas do botulismo incluem distúrbio na visão, fala e deglutição. Asfixia e morte geralmente ocorrem 18 a 36 horas após a ingestão da toxina. Sem tratamento, a taxa de mortalidade varia de 10 a 65%. O tipo A da Clostridium botulinum é o mais frequente no oeste dos Estados Unidos e em países da América Latina, como Argentina e Brasil. Agora, sobre a distribuição de esporos, os animais sadios têm um papel muito importante, tanto os vertebrados como os invertebrados, contendo a bactéria no seu conteúdo intestinal. Além do mais, os sedimentos aquáticos também apresentam um número elevado desses esporos. Diversos surtos têm sido descritos em vários países. Nos Estados Unidos e na Argentina, os principais alimentos envolvidos são as conservas vegetais caseiras. No Brasil, os casos estão relacionados ao botulismo animal. O botulismo foi descrito pela primeira vez em bovinos no Brasil na década de 60, no estado de Piauí, e posteriormente foi diagnosticado em todas as regiões brasileiras e em outras espécies como ovinos, caprinos e bubalinos. A partir da década de 1970, os casos do botulismo em bovinos aumentaram exponencialmente, especialmente devido às mudanças históricas na pecuária no Brasil. A substituição da vegetação nativa por espécies de gramíneas exóticas, menos exigentes e capazes de crescer em solos pobres em fósforo, permitiu a expansão da pecuária, especialmente de corte em áreas de cerrado. Além dessa expansão para os solos pobres, houve também um constante melhoramento genético do gado brasileiro e em grande parte promovido pelo governo, resultando em animais cada vez mais exigentes nutricionalmente. Bovinos de alto rendimento com alta demanda nutricional que ingeriram plantas pobres em cálcio e fósforo e que não receberam os suplementos minerais corretos desenvolveram osfeofagia ou sarcofagia, um apetite depravado em que os animais ingerem ossos ou carcaças presentes em pastagem em uma tentativa de satisfazer suas necessidades minerais. Esses fatores estiveram claramente presentes entre as décadas de 1970 e 1990, quando o botulismo era endêmico e causava alta mortalidade de bovinos. Como medida de controle, nós temos o impedimento da germinação dos esporos e proliferação de células da bactéria. Para isso, algumas medidas são usadas como microbiota competitiva, onde outro micro-organismo vai produzir ácidos que impedem a multiplicação da Clostridium botulinum,
o uso de nitritos e nitratos como conservadores químicos, aquecimento e congelamento. Bom, galera, aqui finalizamos o nosso vídeo. Espero que tenham aprendido bastante e tenham gostado. Tchau!